Entra aí no Instagram, só baixa o som. É só baixar o preço. Todo mundo já saiu. Olá, olá pessoal, boa noite. Bom, como a gente publicou há pouco, né? Foi meio que em cima da hora, mas a gente resolveu hoje iniciar um bate-papo e nós vamos chamar aqui agora para entrar nessa conversa com a gente a nossa engenheira Michele Soares e a gente vai ter uma conversinha aqui de qual a proposta para os próximos dias. Vamos lá, deixa eu colocar ela aqui com a gente. Oi, doutora Lamara, Marcelo, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi! Caindo tudo aqui. Faz parte, ao vivo. Tudo bem, Michele? Tudo bem, e vocês? Estão me vendo? Tá tudo certo por aí? Estou te vendo. Doutora Lamara, tá dando para ouvir legal? A senhora que está aí acompanhando a gente, Marcelo. Eu não enxergo. Tudo bem? Eu também coloquei o meu, mas deu reflexo, eu tirei. Eu estava me vendo. Eu não Tá ouvindo, consigo ver quem está Marcelo? mais. Alguém dá Marcelo, uma dá para luz ouvir? aí, tá? Você está conseguindo ouvir, Marcelo? Responde. Ele tá longe, ele tá longe. Ele está longe, é para escrever que ela não está te vendo. Ele respondeu? Tá tendo som. Ah, ele está Olá, aqui do lado. Mayara. Boa Ele noite. está aqui do lado, está me ouvindo. Legal, tá ouvindo. Que bom, bom saber que tá ouvindo. Gente, obrigado por todo mundo que está aí participando com a gente. Nós hoje, numa conversa, resolvemos iniciar um projeto de lives para os nossos clientes, para as pessoas que nos acompanham. Todo mundo sabe que nesse tempo de quarentena a gente tem pedido muito para todo mundo ficar em casa. E a Clinicare também está assim. Então a gente está trabalhando com boa parte da equipe home office, né? E uma parte lá para a gente continuar atendendo vocês. Então, assim, a gente não parou, a gente está lá, uma parte da equipe está lá também, com todos os cuidados para poder chegar seguro e voltar seguro, mas a gente não deixou de atender. Então, assim, hoje a gente conversou, teve uma reunião, e aí a Michele deu uma ideia, a gente vai apresentar para vocês alguns projetos. Então, fala aí, Michele, o que a gente tem para o pessoal. Então, o primeiro projeto é essa questão da ergonomia, né, de home office, de teletrabalho, que virou a realidade de muita gente, né, agora em tempos de coronavírus. A história é como que a gente faz para se adaptar sem perder essa questão de qualidade de vida, integridade, nossa saúde e tudo mais. Então, essa é a primeira proposta da gente criar um método mais aceitável, algumas coisas adaptáveis, algumas coisas que dê para a gente viver melhor e continuar a ser produtivo, né? A gente tem que produzir, o país não pode parar, mas a gente também não pode adoecer. Então, essa é a primeira proposta da live de hoje, da gente criar um caminho juntos para poder, né, continuar produzindo com saúde. Até porque, assim, quando a gente fala em trabalhar home office, a gente já se imagina logo como, né? Na cama, com o computador no colo e ali, respondendo, né? Essa é a visão de todo mundo. Mas a gente, como medicina do trabalho, sabe que não pode ser assim, né, Michele? Não, e tem aquela questão também, de um lado tem o funcionário, né, que fala, vou ficar sentado na cama, vendo Netflix e tudo mais, e do outro lado tem o empregador também. Será que ele está trabalhando? Será que ele está produzindo? Como é que eu vou fazer para criar processos onde ele me entregue o que eu estou demandando? Então, são questões novas que a gente tem que administrar. Para algumas pessoas isso já é uma rotina,
produzir, entregar o que foi pedido já é uma demanda aceitável, mas para a grande maioria das pessoas isso é um cenário novo. Então, a chance de se perder em meio a essas fugas, né, de Netflix, televisão e tudo mais, é muito grande. Tem que ter um comprometimento muito forte, né? Mas assim, existe. A gente trabalha lá na Clinicare com TeamView, né? Então a gente vê os computadores, todo mundo ali trabalhando, mas a gente consegue mensurar essa entrega, essa produtividade, com controle, com ergonomia, essas coisas assim. Eu acho que são dois pontos distintos. A questão de você entregar a produtividade, você tem que pensar, óbvio, no seu posto de trabalho e na sua tarefa. Então, se você está em casa produzindo, é a mesma coisa do que trabalhando, produzindo, no seu trabalho. Então, é importante que você entregue o que foi solicitado, sem perder a qualidade de vida, sem perder a integridade física. E como no trabalho, né, no dia a dia, quando a gente estava trabalhando no nosso posto de trabalho, a gente não parava às vezes para olhar, estou com o braço direito, estou com a postura correta, como é que eu estou? Então, assim, é a mesma coisa, é o mesmo exercício. A diferença é que no trabalho a gente já tinha aquela estrutura já prontinha para a gente. Agora a gente tem que reinventar e reinventar esse exercício diário de se reinventar numa situação que te favoreça, que não te adoeça e que você produza. É a famosa paradinha para o café, tipo, você tá ali trabalhado, quando você dá uma parada para o café, para uma ginástica. É importante, assim, você manter as pausas no trabalho. Isso é importante que você, do mesmo jeito quando fazia no trabalho, lá na sua empresa, você está em casa, você vai ter uma rotina. E aí, uma hora, você vai ter que ter a sua pausa. Então, você precisa respeitar o seu corpo. Ninguém produz 8 horas por dia direto. Então, assim, eu estou na minha pausa, eu estou na minha pausa. E aí, o que eu faço com isso? Eu posso me alongar, eu posso, de repente, ver um filho que eu tenho, né? O cachorro, enfim. As distrações que às vezes nos dificultam na hora de executar a tarefa, nesse momento é o momento da gente ir lá, olhar para a criança, tá tudo bem? Óbvio que cada um vai ter que ter suas tarefas, e de repente nessa pausa é um bom momento. E a gente está na clínica hoje, né, assim, trabalhando lá fisicamente, uma parte da equipe, como eu falei. E o que acontece? Eu tenho muitos clientes que estão home office, né? E a gente tem hoje um contato muito mais próximo com o WhatsApp, né? Então todo mundo se fala muito no WhatsApp, a gente faz reuniões no WhatsApp. E sempre que a gente está no telefone, a pessoa fala: ah, aí é um cachorro, é uma campainha que toca. E a pessoa fala: ah, trabalhar em casa é assim. E a gente sabe que como você falou, né, é um desafio, porque às vezes é uma criança que chama e aí você está em casa, você vai parar aquela atividade para dar atenção para o seu filho, né? É o almoço que você tem que parar antes para fazer, porque você está em casa, né? E acaba tendo que fazer essa pausa para preparar o almoço para o seu filho, né? Então, tem alguns desafios. Eu acho que tudo é uma rotina. Da mesma forma que você em casa, quando chegava lá na Clinicare, você cumprimentava um colega do trabalho, você ia lá na médica, enfim, faziam coisas aleatórias que faz parte da vida, né? Procrastinar um pouquinho não é nenhum problema. Você conversar como é que foi o final de semana, você tinha essas atividades também incluídas na sua rotina. E agora vai ser outra, vai ser o cara da farmácia que chega e tocou campainha, o cachorro que está latindo, o caminhão da entrega, enfim, coisas do dia a dia que vão acontecer. A gente só não pode perder o foco. Eu acho que é importante, assim, algumas coisas da ergonomia cognitiva, né, que a gente fala que é como a gente percebe, né, o nosso posto de trabalho, é você se perceber como é que eu estou dentro desse universo, eu estou me sentindo
exaurida, eu estou me sentindo sufocada, e não só em casa, no trabalho, quando a gente tem no nosso trabalho, às vezes tem muita gente falando e muita coisa acontecendo, você se sente atordoada, a vontade que a gente tem de sair correndo. Então, essa Muita gente questão fala. Quero voltar para a independe. empresa, quero voltar para o trabalho. Eu falo, mas vocês estão trabalhando. Aí a pessoa, não, mas eu quero voltar para o trabalho. É uma adaptação. E aí, nesse momento, é importante que você pare, respire, olhe ao seu redor. Às vezes a gente fica muito focado naquela tarefa que está fazendo, e aí começou a criança falar, o celular tocar, aquela que você quer ver o jornal, enfim, perdeu totalmente o foco, está esgotado, estressado, querendo voltar para o trabalho, sair na rua, dar uma voltinha, fazer qualquer coisa. Então, nesse momento, é importante que você pare, respire, alongue, respeite seu corpo, respeite suas pausas. E assim, caminha, para um pouco, retorna e entrega o que foi demandado. A Marcela estava falando, está comentando aqui com a gente que o cachorro atrapalha quando ela está trabalhando. Então, Dependendo da raça, eles querem atenção, né? Eles exigem às vezes mais atenção do que uma criança. E não é comum, né? Até para o cachorro não é comum, ele está acostumado, de repente, ficar sozinho em casa e agora ele tem os donos lá, né? Não, e quando a pessoa está em casa, ele sabe que é o momento dele de atenção, né? Ele sabe que a pessoa está ali para ele. E para o animal entender, né, que não é o momento, eu acho que no geral, para a família em si, né, entender que a pessoa está em casa, mas ela não está ali porque ela está ali, mas ela está trabalhando. A família ter essa noção que ela não pode chamar toda hora, que ela não pode parar, também é uma adaptação não só para a pessoa, mas para as pessoas do ambiente familiar e tudo mais. Eu acho que se todo mundo tiver uma rotina, tipo a criança, quem tem filho pequeno em casa, né? Acordou, tomou banho, tomou seu café, vai para a sua rotina, tenta estabelecer uma rotina que seja bom para os dois. Se adaptar faz parte da vida. E aí, cada um no seu, né, no seu momento e na sua rotina, tentar combinar momentos igual como a gente tem no dia a dia, quando a gente trabalhava nas empresas, a gente não tinha horário de almoço, e aí a gente não falava de coisas aleatórias, né? Enfim, eu acho que esses intervalos, eles vão ser menores, a tendência é que ninguém vai tirar 1 hora de almoço. Oi, tá me ouvindo? Deu uma Tá travadinha. conseguindo? Foi. Voltou. Então, é importante que, de repente, esses horários de almoço não vai ser mais 1 hora de almoço, vão ser horários menores, mas as pessoas vão aos poucos, estabelecendo uma rotina. Uma coisa importante também, que a gente esquece às vezes, é que quando a gente está em casa, é comum a gente ficar mais relaxado. Então, eu estou no sofá, por que não pegar um notebook, já ficar aqui no sofá, já ligo aqui a televisão, já fico no meu universo paralelo aqui, trabalhando, repórter, Netflix, celular. Isso, além de atrapalhar a nossa rotina de entrega da demanda que a gente precisa, a gente está trabalhando, e ninguém está aqui fazendo filantropia, então a gente tem que entregar o que é preciso para o país sobreviver. Então, você precisa entregar a demanda que foi solicitada. Então, isso é uma fuga. E, além disso, de ser uma fuga, de ser essa questão de você dispersar, tirar do foco, você acaba dispersando também como você tem que ficar para a sua saúde. Porque, à medida da questão que eu boto o notebook no colo, ligo o celular, ligo a televisão, mexo no celular, daqui a pouco eu tô, tipo, corcunda de Notre Dame, eu tô torta, e aí vão acontecendo as coisas e eu vou tentando administrar, e aí... E a pessoa começa a sentir dor e não sabe nem por que tá sentindo, né? Porque ela não tá focada na postura dela, né? Alguém está falando aí, eu não consegui enxergar. É difícil criar no espaço na minha casa confortável como é no escritório. Acabo usando o sofá, a cama para apoiar o notebook. Que é exatamente o que a maioria faz.
Então, assim, o ideal é que você tenha um posto de trabalho. O ideal é que você tenha um cantinho na sua casa reservado para Setinho, né, trabalhar. esse lugar. Você acordou, tomou banho, tomou seu café, trocou sua roupa para não ficar com a roupa de casa o dia inteiro, né, de dormir, e você vai para o seu local que você destinou. Ah, Michele, mas eu não tenho uma mesa, eu não tenho uma cadeira. Então, assim, o importante é você se olhar e olhar ao seu redor. Alguém está falando aí, eu não estou enxergando nada. Deixa eu ler, vamos lá. Depois do trabalho home office, temos que vencer um inimigo interno, chamado resistência. São os agentes externos que tiram nosso foco e a mensagem chega com o barulho da rua. Então, aí isso é importante, você, primeiro, olhar o que você tem disponível para você, os seus recursos disponíveis. Então, assim, eu tenho uma mesa e uma cadeira, pô, show de bola. Eu vou usar essa cadeira e usar essa mesa a meu favor. Se eles estão lá longe da rua, da luz, eu vou procurar trazer mais próximo da luz. Mas Se eu eles vou ter estão que te cortar, Michele, porque essa é a nossa live de amanhã. Senão a gente vai começar a falar tudo aqui hoje, aí não tem amanhã home office. Então tá A bom. live, Então, tá o bate-papo de hoje foi para a gente esquentar a curiosidade, né, das pessoas do que a gente vai trazer amanhã, né, de orientação, de detalhe, o que você, como funcionário, pode adequar, o que a sua empresa precisa e entender que você precisa adequar. Então, acho que a nossa conversa de amanhã vai ser essa, né? ai, meu Deus. Já deu para o Então tá pessoal bom. ter uma ideia que é assunto que vai rolar, né? E assim, a gente chama todo mundo para participar e para estar colocando aí perguntas, dúvidas, né? Que é uma coisa bem interativa e legal para todo mundo, né? E o E que coisas quais do são dia. as outras, né, que a gente pode fazer? Então, e assim, coisas do dia a dia que a gente passa, porque a vida passa tão rápido e agora as mudanças passam tão mais rápidas ainda, e que a gente tem que se adaptar. Então, a gente tem que se adaptar, mas sem perder a qualidade de vida, sem perder a nossa integridade física, com saúde. Porque senão a gente volta do corona todo torto, todo ruim. Então, é importante que a gente volte com saúde. Isso aí. E quais são as outras lives que a gente vai trazer para eles aí no decorrer da próxima semana? Então, eu acho legal a gente falar sobre essas questões de treinamento. É uma coisa que estão me pedindo das empresas. O que eu faço com um funcionário que está na empresa, na home office, ocioso ou com demandas para entregar. Então, essa questão de capacitação das NRs é um ponto importante. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Como que eu posso capacitar meu trabalhador, ele estando em casa? Que treinamento que eu posso fazer? O que é permitido pela legislação? Quais são os treinamentos? A gente já até tem aproveitando o gancho, né? A gente já tem um treinamento que é o Disciple Online, né? Então, assim, vale ressaltar que esse é um bom momento, né? Para as empresas estarem pedir para os colaboradores designar o colaborador que vai ser responsável, né? E fazer esse treinamento em casa, porque ele já está em casa, então ele consegue fazer assim online, ele faz a prova, ele tem o certificado, então ele já consegue poupar o tempo de não tirar esse colaborador de dentro da empresa depois para fazer, né, esse treinamento. E ele pode fazer online, como a nossa proposta também é dar outros treinamentos online, né? Isso é para outro dia, outra live. E várias outras coisas também que a gente vem pensando nas atualizações das normas, para o pessoal da área de segurança falar um pouquinho mais específico do que está acontecendo, das leis que já saíram, que a gente tem um ano para se adaptar. Então, se a gente tem esse um ano, por que não a gente se planejar, né? Então, é um outro live também que a gente pode abordar e falar sobre isso. Mas um dia de cada vez, né? Por hoje a gente vai falar só sobre ergonomia e amanhã a gente fala um pouquinho mais. Isso aí. Michele, obrigada aí pela presença. Estamos juntos.
mais separadas, porque nesse momento é importante. Né? Para todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, obrigado. Amanhã, às 9 horas, né, Michele? Isso aí. Às 9 horas, e aí vocês já vão anotando aí as dúvidas que vocês têm, o que vocês querem perguntar, e aí a gente vai ter um assunto mais completo da orientação da Michele aí sobre ergonomia e home office. Tá ótimo, gente. Boa noite para todo mundo. Se cuidem para a gente passar essa crise aí com saúde, voltar para o trabalho com saúde. E o que a gente tem para dizer para eles, né, Michele, fique em casa, né? Fique em casa. Tá bom? Um grande Beijo. abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.